Deixa eu ver se vai gravar. Vocês conseguiram visualizar os links lá da gravação? Sim, lá no portal, em cada dia da aula, tem um linkzinho das aulas para a gente poder ver depois. Isso aí, bacana. Bom, sim, eu consigo visualizar. Legal, tá? Fica esse formato mesmo, gente, mas o que importa não é nem o visual, não. É questão de ver o slide e a gente acompanhar um pouco da explanação. Lembrando, a matéria da prova vai ser exclusivamente o material do livro e os slides, tá? As aulas gravadas, ela é um reforço do slide, mas eu não vou usar nada do que eu falar, por exemplo, aqui, e comentar como exemplo alguma coisa na prova, tá? Até aí, tudo bem? Professor, aproveitando que você está falando da prova, e eu estou com uma dúvida, porque eu estou meio perdida nesse método de aula. Como é que vai funcionar as provas? Como é que vai ser? A prova, Bianca, ficou autonomia de cada professor, tá? Então, vai ter formatos diferentes a depender do professor. Eu, por exemplo, para essa matéria, eu vou dar formato de prova, que é um pouco parecido com outros, mas a aula de quinta-feira vai ser completamente diferente, então tem algumas mudanças aí, tá? A princípio, então, fica a cargo de cada professor combinar com a turma e passar para a turma como que vai ser a prova e entregar a prova. A prova, vai ter professor que vai marcar a prova para ser feita no dia ou na semana, mas não pode ser feita, a única condição que foi combinada com os professores é que a prova não pode ser realizada à noite. Então, ela começa dia 22, deixa eu ver, isso, dia 22 e vai até o dia 28 de abril. Então, na próxima, a partir da, isso é bom, quarta-feira agora é dia 15. Então, na outra quarta-feira começam as provas e terminam na terça-feira, dia 28. Então, a nossa provinha mesmo, dessa matéria, é dia 27. Ou seja, não pode ser feita à noite, porque tem alunos que não estão podendo fazer atividades à noite, ou por trabalho, ou limitação tecnológica. Então, a maioria dos professores vão combinar com a turma. Para essa nossa disciplina de agora, e algumas outras que eu estou aplicando esse semestre, eu vou mandar a prova para vocês, vai ser um sistema de coletor que eu vou criar no Google Forms, em que eu vou passar o link para vocês vão entrar, acessar esse link e colocar as respostas das questões que vão estar lá. E aí vai ter o prazo, tipo, 2, 3 dias para vocês fazerem isso, tá? São questões que eu vou divulgar antes, até porque não vai ter como controlar essa questão de sigilo, em que eu vou avaliar a capacidade de vocês de reflexão e análise sobre os pontos que estiverem lá. Ok? E aí já tem algumas regrinhas, pessoal. É óbvio que a maioria vai fazer digitado. Quem não conseguir digitar pode fazer manuscrito e manda uma foto digitalizada nesse mesmo local também. Tem problema quanto a isso, não. Agora, a única coisa que eu vou coibir é respostas iguais serão zeradas, todas as provas tiverem as mesmas respostas. Ok? Não que... mas como é que vai saber? Eu não estou preocupado com isso, gente, mas eu estou querendo que vocês minimamente pensem sobre as questões que vão estar lá e elaborem um pequeno texto sobre as perguntas específicas. Tá? Não é difícil, são provas que eu tenho pontuado e tenho chamado a atenção o tempo todo. Você pode fazer uma consulta para preencher, não tem problema nenhum, mas eu não vou aceitar o Ctrl+C, Ctrl+V entre alunos, tá? Até aí, tudo bem, pessoal? Tranquilo, professor. A gente está aqui o pessoal guardando. Ok. Como é que eu faço para liberar? A Jéssica. Deixa eu ver. Ok, boa. Então, pessoal, comigo, quem já foi meu aluno sabe disso. Eu não estou muito preocupado com essas questões de colar, não colar, essa coisa toda, não. Eu vou avaliar conteúdo. E se vocês minimamente... A questão está sendo elaborada para que vocês desenvolvam o conteúdo naquilo que está sendo pedido. Ok?
Se minimamente vocês conseguirem fazer isso, eu me dou plenamente por satisfeito. Tá? E aí vale 1.000 pontos. E aí, Bianca, você que tinha perguntado assim, vai ser essa... vai ter professor que vai estar passando trabalho, tem professor que vai fazer prova online, então vai de cada um, tá? Como eu acho complicado essas questões de prova online, eu acho que é criar um desespero desnecessário nesse momento. Eu acho que a gente tem que avaliar aquilo que se propõe, o processo pedagógico, que é avaliar conteúdo mesmo. Então vai ter perguntas simples para uma elaboração de você sobre o assunto. Tá? Nada mais do que isso. Vou pôr um limite de tamanho de texto, né? Vocês já sabem, até 14 páginas, porque mais do que 14 eu não leio, ok? E aí, vocês podem se desenvolver. Eu vou entregar na próxima segunda-feira, vocês vão ter uma semana comigo para desenvolver cada questão. Tá legal? Outra coisa importante, pessoal, tá aqui, gente, sabe o que tem o pessoal pedindo para inserir? Engraçado, mano. Tá. Botei automático, mas tá lá. Pessoal, outra coisa. A maioria de vocês não está fazendo as atividades do portal. A maioria não, desculpa. A minoria de vocês não está fazendo as atividades do portal e a pontuação está sendo atribuída hoje, tá? Então, aqueles que não fizeram as atividades do portal, eu sei que teve aluno que entrou recentemente e tudo mais, isso já tá anotado aqui. Alguém que está começando hoje, pessoal? Nessa turma? Eu estou começando hoje, Rodrigo. Túlio. Eu sei, acho que é só você, né, Túlio? Eu acho que sou eu. Não, beleza. Então, seja bem-vindo. Tá? Obrigado. Quem chega Professor, por último paga a conta. As aulas já tiveram, mas eu estou acompanhando tudo pelo portal durante o dia, a hora que eu fico mais de boa, porque o horário do meu serviço está meio que trocado. Mas eu estou acompanhando tudo desde quando entrou essa loucura aí. Legal, Bianca. Tá? No mais, pessoal, eu passei para vocês o WhatsApp, que todo mundo tem, vocês podem e devem tirar dúvida, qualquer situação atípica, me acionem por lá ou no privado, esse é meu contato. Então, alguém, por exemplo, assim, as notas estão sendo lançadas. O que eu fiz? Eu atribuí a todos os trabalhos, teve alunos que não fizeram trabalho, então vão estar com a nota menor lá, mas eu vou atualizar depois. É o caso do Túlio, por exemplo, viu, Túlio? Tá? Beleza. Beleza. E depois você me passa aí... como que vai ser feito aí no meu caso. Beleza. Por favor. E aí, pessoal... A minha também de começar a me avaliar a partir das próximas aulas, a Fabiana. Fabiana. Isso, Fabiana. A gente já tinha conversado, isso mesmo. Você começou até na última aula, não foi? Você voltou com a gente na última aula. Não foi? Isso. Tá. Então, só que pessoal, estava muito ruim. Como é que é? Estava muito ruim a minha internet, aí estava caindo o tempo inteiro. Tá, mas já normalizou, né? Isso, aí agora já está funcionando, certinho. Beleza. Aí, pessoal, qualquer caso atípico, diferente, alguma coisa nesse sentido, vocês me acionem pelo privado ou no WhatsApp publicamente, lá naquele nosso grupo, tá? E aí, assim, só para lembrar que algumas questões que eu vou mudar as notas depois de algumas que eu já tive que lançar hoje. Teve uma determinação hoje da faculdade, em que a gente teve que lançar algumas notas e alguns de vocês começaram agora. Então, não preocupem com essa questão de pontuação, os alunos que retornaram ou reingressaram agora. Tudo bem isso? No caso aí, o Túlio, Fabiana, ok? Ok, Rodrigo. Beleza. Tá, gente? Tá? Não preocupem, não. Outra coisa, pessoal. Oi, quem? Yasmin. O Tem Yasmin. como você dar um ok para mim lá no e-mail? Porque a atividade do projeto da quarentena eu já tinha enviado já semana passada. Ok, eu até coloquei o ok na maioria lá dos e-mails, viu, Yasmin? Não coloquei no seu, não? Não apareceu. É porque, tipo assim, eu enviei antes do prazo, bem antes do prazo.
Enviei dia Então pode ser 5. isso. Deve estar bem lá atrás, então. Eu enviei dia Preocupa 5 de abril. Legal. Porque o que eu tenho feito, pessoal? Como eu estava com essa demanda dos TCCs, eu recebo o e-mail, dou um ok, ou recebido, um obrigado, só para o aluno ficar tranquilo, e comecei a corrigir ontem, tá? Se eu não me engano, eu já vi o seu, eu só não respondi. Tá legal? Tá bom. Mas eu te dou um retorno lá depois, preocupa não. Tá legal? Beleza. Pessoal, só o combinado, algumas dicas aqui. Como a nossa aula interativa, eu peço para que vocês desliguem os microfones, somente para a gente não ter ruídos externos. E depois, na hora de. Vocês podem interromper a qualquer momento, fazer a pergunta que quiser, qualquer comentário, reflexão, habilita o microfone e depois desabilita, só para a gente manter esse processo aí do silêncio, para ajudar nesse caso aí. Legal? Pessoal, então vamos começar. Todos estão visualizando o slide? Ô, professor, parece que tem dois lá pedindo para você aceitar eles lá, o Jaderson e a Carlinha. Ué, não aparece para mim que não, Renê. E eu habilitei para entrada imediata, agora engraçado. Automático, né? Deixa eu ver. Mas deixa eu ver se tem alguma coisa, se eu consigo mudar alguma coisa aqui. O Jaderson entrou já. Já entrou? Entrou. É engraçado, eles estão pedindo, cara. Agora é o Breno que está pedindo, ou seja, engraçado, tem alguma coisa aqui que eu não sei por quê. Vou tentar ver se eu habilito. Pessoal, o slide, vocês estão conseguindo visualizar? Tá ok? Ok. Tem música no fundo, mas tá. Vamos lá. Bom, então vamos lá, pessoal. Na aula passada, a gente viu sobre a questão da estrutura analítica de projetos. Nesse processo que a gente está agora, deixa eu até colocar aqui, a gente viu a questão do planejamento na nossa aula 4, e aí a gente mudou para a estrutura analítica de projetos, agora na aula 5, que foi semana passada, tá? Lembrando, pessoal, essas 8 primeiras aulas, elas são as básicas, todo o conteúdo básico que vocês vão precisar para desenvolver todo e qualquer processo de gerência de projetos, ou se vocês forem trabalhar na área de gestão de projetos, ou se vocês forem tentar fazer o curso PMBOK, ou seja, virar todo um processo de gestor de projetos, a base conceitual do que vocês precisam saber está ali nessas 8 primeiras matérias, tá? Na aula de hoje, a gente vai trabalhar um pouco, deixa eu mudar aqui. Cadê? A gente vai ver hoje a questão, nós vamos desdobrar a EAP em outros 2 pontos principais, simplérrimos, tá, gente? Mas principais, que é o processo das atividades e o cronograma, tá? O principal aqui é como é que a gente vai gerenciar a ideia de tempo, a ideia de diagrama de redes, né, e a elaboração do cronograma do projeto. Lembrando, hoje a maioria dos programinhas já tem programas que habilitam e dão suporte para isso, tá, gente? São programas simples, em que você vai cadastra as atividades, o momento que inicia, data de início e de final de cada atividade, você vai ter lembrete, processo de comunicação, e isso permite e te dá um subsídio para que você consiga gerenciar de uma forma bem macro, aquela visão sistêmica de todas as etapas do projeto, e principalmente, que eu acho que é o grande trunfo, ele cadastra, por exemplo, os processos de avisos em que apita na tela do seu computador, assim, olha, hoje você tem que cuidar de tal atividade e comunicar determinado processo para determinado grupo, ou colaborador, ou stakeholder e tudo mais. Então,
falar de gestão de prazo, aliás, todo e qualquer processo gerencial hoje é inadmissível que a gente não tenha uma ferramenta, um software que nos auxilie nesse processo, tá? Então, muitos do que já está aqui, vocês já devem ter visto no MS Project, outros processos ou ferramentas parecidas. Então, só para vocês verem que a linguagem ela não é muito diferente, tá, pessoal? E aí, nesse processo Ai, cadê? Travou aqui. Poxa danada aqui. E aí, pessoal, nesse processo das etapas e tudo mais, o principal é que a gente precisa ter isso. Mais importante do que o gerenciar o projeto e eu saber o que é o escopo do produto, o escopo do projeto, que é a ideia básica, saber que eu não posso burlar o tempo ou o orçamento, apesar de que isso não é tão importante, dependendo da natureza do projeto ou da obra, qualquer que seja o processo, mas o principal é o que a gente viu na aula passada, que é a EAP, né? A estrutura analítica de projeto, ela sim vai ter toda uma importância, porque é ali que vai estar num documento com as assinaturas de todos os integrantes, dos participantes, dos sócios, dos parceiros do projeto, as atribuições, as etapas, as entregas, o que eu devo e o que eu não tenho que entregar, todo aquele cuidado que a gente viu na aula passada. Então, se eu fosse definir hoje, além de planejamento, o grande processo importante é a estrutura analítica de projeto, porque é ela que vai se desdobrar em todas as demais ações, ok? Dito isso, vamos começar lá. Quando eu for trabalhar, e aí hoje a gente vai ver a questão do tempo, principalmente a gestão do tempo, porque o tempo ele é importante como um processo para parametrização. Eu sei muito bem o que eu tenho que entregar, em qual a minha previsão de tempo. Vai ter projetos que eu não posso furar o tempo em hipótese alguma, por causa de multa contratual, por causa de algumas exigências. A gente vai ver que hoje, que determinadas atividades, eu dependo da finalização de outras para começar a etapa seguinte. Vai ter etapa que pode começar conjuntamente ou concomitantemente com outra atividade, mas tem etapas ou atividades que eu tenho que estar bem claro a finalização de determinada atividade para começar outra. Então, ou seja, não que o tempo não seja importante, ele tem uma flexibilidade, desde que você tenha consciência de que algumas atividades são dependentes de outras nesse processo de execução do projeto, tá? Então, a gente vai ver isso de uma forma clara. No gerenciamento do tempo, eu tenho que ter muito claro qual que é o meu escopo. Esse gerenciamento do escopo, né, que é a ideia, o produto, a entrega, qualquer que seja o processo, como é que ele vai ser feito em atividades e quais as documentações que eu tenho que estar consciente nesse processo de entrega, tá? Alguém queria uma pergunta? Ok? E aí, pessoal, nesse... É o Juscelino, né, que tem gente querendo entrar na sala. Juscelino, eu admiti todos já, cara. A última que estava com dificuldade para entrar aqui era a Miriam. Miriam entrou, olha aí. Acho que é o Rafael. O Rafael entrou? Ele mandou agora. Rafael Nascimento. Okay. Bom. Okay. Pessoal, mais alguém? Deixa eu ver se tem entrando. Engraçado, não está aparecendo para mim. Mas esse programa é meio instável, tá, gente? Eu não vou ficar reclamando do programa, ele é muito bom, mas não vamos nos deixar abater por essas questões aí. Aí vocês podem me interromper aí à vontade, tá? Legal? Então, voltando na ideia, então, todo esse meu processo, ou seja, quando eu for gerenciar o tempo, eu tenho que ter muito claro isso. E aí eu estou repetindo aí pelo processo. Eu tenho que estar o tempo todo, né, consciente de qual que é a minha entrega, de acordo com o escopo que foi definido com os meus parceiros, os meus stakeholders, né, as documentações que foram assinadas conjuntamente, regulamentando e deixando
documentado o que eu tenho que fazer ou o que eu não tenho que fazer em relação a isso. A partir desse processo é que eu vou conseguir plenamente trabalhar para esse processo de gerenciar o tempo. E antes de eu começar o processo, eu tenho que pegar todas as minhas atividades e fazer o chamado plano de gerenciamento de tempo, que vai ser o quê? Todas as minhas atividades organizadas em sequência com os prazos de início e fim das etapas e das atividades do meu projeto. É o que está aí, ó, organizar as atividades, inserir, né, a sequência. Na verdade, você pode inserir as atividades, depois você documenta pelo prazo e ele coloca em ordem automaticamente, dependendo do... Eu estou citando aqui se fosse usar o MS Project, tá, gente? E o principal é que aparece no final um cronograma total do projeto em que vai... Estou colocando aqui para admitir. Todos entraram? Olha aí. Tinha mais um aqui só, mas tudo bem. E aí, todo esse processo, pessoal, vai ser visualizado através de um cronograma, que é ele que vai me dar suporte para esse meu planejamento e acompanhamento, tá? O principal é que eu tenha sempre essa consciência de estar atendendo a esse prazo, a esse tempo, minimamente orientado de acordo com a característica do projeto, porque vai ter projeto que, sim, não tem, dependendo da situação, eu não tenho como definir o prazo de uma etapa de uma forma tão, de um cronograma rápido e urgente. Às vezes você depende, assim, por exemplo, assim, dá um exemplo. A usina de Belo Monte, por exemplo, tem licenças lá que não tem previsão ainda de sair. E o que você faz? Você reorienta suas atividades para aquelas que podem caminhar paralelamente, que não são dependentes dessa etapa, para dar prosseguimento ao seu projeto, enquanto você fica guardando. E por mais doloroso que seja o processo de espera, ele faz parte devido à natureza do projeto ali, tá? Envolve uma série de políticas, de questões ambientais, questões legais. Você vai ter indenizações de terra em áreas alagáveis. Então, tem todo um processo que é moroso mesmo. Mas dava para definir tipo 1 mês, 3 meses, 4 meses, ok. Mas tem processos cartoriais, por exemplo, que depende do cartório, de ter que encaminhar para o juiz de comarca, então é coisa que foge um pouco dessa vontade de ter as coisas rápidas, mas que não vai de encontro, por exemplo, com essa questão da realidade aí da cartorial e documental. Vou dar um exemplo bem concreto. Acho que eu até já falei que o Clube Atlético Mineiro está construindo um estádio ali Camargos, que é a região ali do Califórnia e tudo mais. Por mais que você tenha uma previsão de início da obra que foi divulgado na mídia, é só depois da última licença e ainda está faltando só um ajuste final para poder começar o processo de obra propriamente dita. Então, você tem uma expectativa por relação dos stakeholders, chega no caso aí, torcedores, os dirigentes do clube, moradores da região, tudo mais, por mais que você tenha uma expectativa de começo ou não, você tem uma série de prazos que não depende de diagnóstico. Você tem uma previsão, olha, pode ser que saia em 6 meses, mas não necessariamente vai sair no prazo que você está. Então, você coloca uma previsão que pode ser alterada ou atrasada para poder nortear o seu gerenciamento de tempo, de projeto, mas não necessariamente aquilo ali vai ser o fato. Então, por isso que volta naquela primeira questão, que eu tenho que ter muita consciência de qual que é a natureza do meu escopo e como que eu vou gerenciar isso nesse processo. Qual que é o objetivo principal aqui? É que eu utilize de alguns processos para planejar as datas de início e término do projeto ou das atividades e garantir que esses prazos, né, sejam fechados e bem orientados e bem documentados e comunicados com os stakeholders, em especial os patrocinadores.
os sponsors, tá? E aí, nesse processo, dando prosseguimento aí, vocês vão ver que nosso gerenciamento, a gente tem uma etapazinha bem básica aí. Primeira delas, eu vou definir quais são as minhas atividades, vou sequenciar essas atividades, e aí parece, tem que ter uma sequência lógica, uma sequência que me oriente em relação a custos, a produção, a entrega e tudo mais. Quais são as estimativas de recursos dessa atividade? Não só recursos financeiros, mas recursos humanos. Eu tenho gente para isso? Algum funcionário ou colaborador que vai me ajudar na próxima etapa, ele ainda está vinculado a uma etapa anterior? Ele está disponível ou não está disponível? Porque não é só questão de grana, tá, gente? É uma questão, inclusive, de recursos humanos. A estimativa de duração de cada atividade, vou desenvolver um cronograma, e tudo isso para quê? Para que eu tenha um controle bem claro desse cronograma total e se ele está de acordo com aquilo que está sendo esperado, tá? Então, essa sequência lógica, né, pois a gente vai ver mais à frente um exemplo, como que ela é determinante para essas atividades. E para quê? Para que isso? Para que vocês, quando forem trabalhar com projetos, ou os gerentes de projetos, não se percam nessa série de atividades que vão ter, dependendo do projeto, e que possa efetuar todo esse acompanhamento com o máximo de assertividade, tá? Então, é um instrumento, uma ferramenta que vai auxiliar nesse processo. Lembrando, o escopo e a estrutura analítica de projetos, que é a EAP, é a base importante para o desenvolvimento desse gerenciamento de tempo, tá? E ali vai ter todas as atividades que devem ser feitas para que o produto ou parte da entrega ou dos relatórios sejam entregues nos prazos normais, tá? Tem algumas definições de nomes que a gente vai ver, tá, gente? Não fiquem presos a isso, não, mas só para vocês saberem que, de novo, a estrutura analítica de projeto passa a ser o determinante nesse processo aí. Tá? Voltando aqui para a tela. Então, lá. O que eu tenho que saber, então, que é importante? Né? Que eu defino os marcos, ou milestones. O que é isso? É os pontos de parada, né, no projeto, nessa minha linha de cronograma, eu que tenha lá as minhas entregas dos pacotes ou das etapas definidas na estrutura. Por exemplo, fim do 3º trimestre tem que ser feita uma reunião entre os colaboradores ou os patrocinadores. Isso é um marco que eu estou criando. Então, eu vou lá e marcar mesmo, e aí crio ali uma data com uma sinalização. Olha, nessa data, você tem que ter tais e tais elementos que vão subsidiar, por exemplo, essa reunião de entrega dos relatórios, tá? Pode ser um marco, aí o primeiro item ali, entrega do produto final, gente, isso é o último marco, tem que ter ele, é uma data que você se planeja, olha, daqui a um projeto de 6 meses, daqui a 6 meses eu tenho que ter uma reunião final com toda a entrega de todas as etapas, de todos os relatórios, do memorial do que foi feito em cada etapa, e aí você tem uma reunião final de apresentação. Tem aí também a entrega dos pacotes que eu já falei, a reunião de apresentação dos projetos ou das etapas, ou das atividades. Então, qualquer coisa que for passível de reunião tem que entrar essa data com cronograma, e é interessante que você já coloca nesse dia tal, em tal hora, em tal local, aí você já manda anteriormente o convite para todos os envolvidos, e aí você já vai lá definir o que você tem que entregar nessa reunião. Eu já vi EAP, gente, estrutura analítica de projeto, que chegava no grau de detalhamento, que até entrava lá, olha, no 59º dia, tem que ter uma reunião para ser entregue, aí tinha lá os itens do que seria entregue na ordem e tudo mais, então você já tinha até uma pauta da reunião já definida nesse processo, tá? Entra também as datas importantes, fechamento de contrato ou abertura de contrato, algum contrato que está pendente, que está precisando de uma legislação, é o caso, o exemplo que eu dei lá da usina, por exemplo. Está previsto sair a licença ambiental no 4º mês.
Então, você já coloca uma data te lembrando, assim, olha, iniciamos o 4º mês, a qualquer momento pode sair a licença ambiental. Então, para que serve esse lembrete? Para você entrar em contato com o meio de fiscalização ambiental, para saber como que está o processo da demanda, se já há realmente a previsão, porque na hora que você souber que vai ser publicada a autorização, você tem que voltar no seu gerenciamento de tempo e reatualizar todas as datas e todas as entregas, né, e a validação delas na estrutura analítica de projetos com seus stakeholders ou os sponsors aí no caso, tá? Então eu preciso dessas datas importantes não só para isso, mas para validar e para ter o processo de crítica. É interessante você colocar lá, olha, nessa data eu tenho que ter 70% da obra pronta. E é aí que você vai fiscalizar se está mesmo, se não está, tem que ter um plano B do que fazer, do que não fazer. Nesse caso, aonde que você consegue ganhar tempo. Então, a gente consegue ter esses processos de marcar isso. Então, pensem bem. Uma das características do projeto que a gente viu logo na primeira aula é que o projeto tem início, data de início e data de fim. E nesse caso aqui está dizendo mais. Além dessa data de início e fim que você vai ter, você tem outras datas que são estratégicas para você acompanhar ou fazer uma crítica de como que está a atuação da sua gerência. Se está sendo entregue, se não está legal, se a produção atingiu o percentual previsto na data tal, se os funcionários estão de acordo com o que foi contratado ou não. Então, todos esses pontos, ou milestones, ou marcos, que a gente utiliza ali para poder chamar a atenção daquilo que você tem que fazer em relação ao projeto, tá? Depois que é definida essas atividades, a gente vai então para o processo de sequenciamento, tá, gente? E aí que entra o processo do time de especialistas. Na aula passada eu perguntei para vocês o que a gente chama de especialistas. Vocês lembram disso? Sim. E o que é, Mariana? Ou qualquer outro, tá? Só as pessoas que estão envolvidas no projeto. Por exemplo, dá um exemplo? Sim, por favor. Isso. Tá cortando, professor, não tô entendendo. Não, mas eu tô te ouvindo. Vamos lá. Eu tô ouvindo a música. Para dar um exemplo, né? Isso. Ah, tá. Vamos supor, até mesmo um escritório, se a gente for contratar, ou então um engenheiro especialista. Isso, um engenheiro seria um especialista. Eu vou ter uma área que vai precisar de um engenheiro, de um biólogo, de um geólogo, qualquer que seja a especialidade. Eu não tenho na minha equipe. Então, além de eu ter esse escritório contratado, né, que é o meu escritório, as minhas equipes e tudo mais, eu posso contratar um escritório de geologia ou um geólogo, por exemplo. Tá? Então, são os especialistas que vão me assessorar. Por que os especialistas são necessários nesse processo de sequenciamento, gente? Porque vai ter atividade que não é da sua área de domínio, em que ele que diz, olha, essa etapa aqui tem que esperar tal, tal e tal. Então, é ele que vai dizer, por exemplo, se aquele sequenciamento está correto ou não, tá? Porque ele tem não só experiência, conhecimento, uma série de técnicas específicas para isso, tá? Só lembrando aqui, naquela queda daquele viaduto que estava sendo construído para a Copa de 2014, um dos motivos de ter caído, claro que o material tinha materiais ruins, a ferragem, algumas não foram as ideais, o calibre dos aços que foram utilizados, teve uma série de restrições, mas uma das questões que determinou ali foi a retirada das formas e dos alicerces de sustentação antes do tempo de cura dos pilares totais ou da ligação, ou seja, ainda não tinha secado de acordo com o traço do cimento. O pessoal usou de um jeito, mas eles quiseram fortalecer, economizou em ferragem, mas eles quiseram fortalecer usando uma secagem mais lenta, que garantiria uma certa estabilidade depois, e aí esqueceram de dimensionar isso. E a pessoa foi lá e tirou, começou a desarmar
a estrutura num prazo que não estava de acordo com a mudança desse processo aí. Claro que isso aí não estava no EAP, claro que tudo isso aí não estava com essa transparência toda, né, gente? Então, quem fez o negócio errado tentou dar um jeitinho, mas esqueceu de avisar com os russos, né, o time, o resto do time, olha, é preciso esperar aí um mês a mais para tirar. Não que não fosse cair e tudo mais. Tanto é que, não sei se vocês lembram depois, eles falaram que os outros viadutos estavam condenados porque eles usaram as técnicas parecidas, só que tem que os outros levaram mais tempo para retirar as formas, por exemplo, tá? Então, olha como que é importante, dependendo do especialista que você tem, da natureza do seu projeto, essa importância de dimensionar o tempo, a sequência das atividades para poder dar prosseguimento aí, tá? Eu só estou dando um exemplo para ilustrar aí o que foi, né? Tudo bem. E aí, nesse processo de gerenciamento, vocês estão vendo aí um diagraminha básico em que eu vou ter o chamado, no caso, esse diagrama de rede, que ele tem que ser completo, tem que colocar todas as atividades e todas as possíveis interrelações, por exemplo, se for o caso. Nesse exemplo aí, pessoal, olha aí, eu estou lá com um processo básico aí de construir um quiosque, e aí, para eu construir esse quiosque, eu tenho duas atividades anteriores. Então, vamos pegar lá, atividade 7, que está lá, conseguir voluntários, a atividade 8, que é comprar os materiais, atividade 9, que é a própria construção do quiosque, atividade 10, que é pintar o quiosque, a atividade 11, desmontar o quiosque, e a 12, limpar o quiosque. Reparem para vocês verem que a atividade 9 e a atividade 10, ela tem uma sequência. Eu não posso pintar o quiosque antes de construir o mesmo. Por mais óbvio que possa parecer, gente, tá bem claro aí. Ok até aí? Eu tenho que, olha, eu só posso pintar depois que eu tiver construído ele. Ah, mas eu posso pintar o quiosque antes de comprar os materiais? Então parece muito simplório e bobo até esse exemplo, mas cuidado. Dependendo da atividade, da natureza do projeto, é possível confundir isso, tá? Eu já vi pessoal acho que eu já até falei na aula passada, pessoal direcionar um processo para embalar, eles embalaram uma série de produtos para entrega antes da finalização de uma etiqueta que eles iam colar, por exemplo. Então tiveram que depois lá desembalar tudo de volta, perder o material, colar as etiquetas, reembalar para depois entrega, né? Então parece muito claro, porque às vezes você vai ter equipes diferentes que vão estar cuidando de processos diferenciados. E uma não necessariamente é obrigada a saber quais são as atividades anteriores. Chegou para ele ali, e se não tiver claro que ele tem que esperar um tempo ainda, ele não vai esperar, porque está de acordo com o cronograma dele, embalar, por exemplo, nesse caso. Que foi o que aconteceu. Entregaram lá no setor de entrega, e o pessoal embalou porque não sabia que tinha que colar uma etiqueta. Por quê? Porque a etiqueta foi uma decisão posterior que entrou na estrutura analítica, mas falharam na comunicação nesse caso aí, tá? Por isso que é interessante, quando eu tenho esse diagrama, em que eu coloco lá, por exemplo, um símbolozinho, eu teria lá uma chavinha, que na hora que eu estivesse acompanhando com dados, teria uma linha de datas aqui embaixo, e à medida que vai acompanhando esse quadro, chegaria aqui, por exemplo, aqui, opa, pintar, aí apareceria uma mensagem na tela. Só pode ser iniciado o processo de pintura depois de colagem de etiqueta de acordo com a decisão tal, tal, tal. Então, seria um processo claro. E essa mensagem apareceria para você pelo menos uma semana antes, já para você se prevenir e já orientar e avisar os responsáveis pelas atividades. Outra coisa interessante nesse diagrama aí, observem que a atividade 7 e 8 não tem sequência. As duas podem começar ao mesmo tempo, tá? Não impede, uma não é subsequente à outra ou dependente da outra. Eu posso fazer as duas atividades ao mesmo tempo, inclusive o diagrama está mostrando isso, mas eu tenho que, para construir o quiosque, eu já tenho que ter essas duas atividades prontas. Quais? Os voluntários e todos os materiais. Então, não é um diagrama difícil, tá? O difícil é o quê? Essa visão do todo, em que eu preciso ter essa visão sistemática
e montar esse diagrama com todos os cuidados. Vai ter atividade, gente, que você pode estar fazendo 8, 9, 10 atividades simultâneas, não necessariamente começando juntas. Uma vai estar faltando 30% para acabar, a outra vai estar faltando 50%, e você está acompanhando ali as várias atividades, tá? Não tem problema quanto a isso. O que eu tenho que saber? A minha atividade 9, eu tenho que ter, nesse caso, atividade 7 e 8 finalizada. A minha atividade 10 tem que ter atividade 9 finalizada, tá? E aí, no mesmo exemplo, olha a minha atividade 11 e 12, que elas podem ser feitas simultaneamente. Oi. Rodrigo. Diga. Na verdade, sim, a minha pergunta pode até ser que você já falou disso em outra aula, mas aqui eu estou vendo que o processo começa na atividade 7. Qual que é a atividade principal desse projeto? Isso aí já é um exemplo que foi tratado ou é só uma parte do... Não, na verdade, uma boa pergunta, tá, Túlio? Eu estou pegando um exemplo qualquer. Eu não comecei a trabalhar isso, esse caso aqui não, tá? Isso é só um exemplozinho, só para ilustrar como é que funciona a questão de gerenciamento do tempo. Então, não teve nenhuma aula, não teve atividade de 1 a 6, nós não trabalhamos isso, não. Isso é só um exemplo mesmo. Legal? Tá ok, então. Beleza, obrigado. Porque a gente está falando aqui, nesse momento, a gente está trabalhando muito a questão dos vários cuidados que você precisa ter na gestão de projetos. Na aula passada, a gente viu os cuidados em relação à estrutura analítica de projetos. Na aula anterior, sobre a questão do planejamento. Nessa aula, eu estou chamando a atenção para a questão do tempo, mas não tem nada de uma atribuição dependendo da outra, não. Tá legal? Okay, beleza. Mas fica à vontade. É isso mesmo. Pintou a dúvida, Túlio? É isso mesmo, apareça, participa aí, tá? E aí, pessoal, voltando, olha a minha atividade 11 e 12. Elas podem acontecer simultaneamente. Aí vai a critério. Bom, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que desmontar o quiosque e limpar. Eu posso ir limpando à medida que eu for desmontando? Dependendo do tamanho desse quiosque, do espaço que eu tenho, não vejo problema. Mas isso vai depender do quê? Exatamente dessas particularidades, né? De repente eu tenho lá um espaço que não cabe muita gente e não dá para o pessoal ir varrendo, porque de repente alguém vai desmontar um telhado que pode cair e machucar. Então esses cuidados têm que ser colocados aqui, e nesse caso, se entrou como atividades simultâneas, é porque o especialista, o gestor de projetos, visualizou e viu que não teria nenhum problema. Se tivesse algum problema, então teria lá a atividade 11, sequencial a 10, né? E aí, no caso, a desmontagem mesmo do quiosque, e aí, assim que finalizasse a desmontagem, iniciaria o processo de limpeza. Ok? Então, é um exemplo bem... Não é nem meio bobinho o exemplo, mas ele é legal para ilustrar um pouco esse processo do que são atividades que são sequenciais, e algumas têm que ser sequenciais mesmo, e outros que podem acontecer simultaneamente, tá? Então, é só para chamar a atenção aí. Aí, nesse diagrama, aí vai ter ali, provavelmente o que eu já falei aqui, né? Cada atividade colocada num quadro, numa sequência lógica, claro, tem que ter uma sequência lógica, as setas mostram as relações de dependência, ok? Então, não tem problema, não. A base do diagrama de rede é começar, então, pela chamada, o que a gente chama de lista de precedência. O que é isso? É uma lista que eu vou fazer daquilo que, dependendo da minha experiência ou do cuidado que eu tive com um especialista de avaliar cada processo, eu vou listar o que é precedente ou não. Olha, determinadas atividades têm que vir antes de outras. E na hora que eu crio esse cuidado das chamadas listas de precedência, eu vou montando essa listagem, coloco em ordem e depois eu lanço lá no diagrama de rede, tá? Todo esse processo vai gerar lá o método diagrama de procedência. Lá no livro, gente, tem um link com relação ao MDP ou atividade no nó. Vocês vão ver lá depois, eles direcionam. Isso não é tão importante que não, porque isso muda de acordo com o programa que você vai trabalhar, com o tipo de atividade e tudo mais, tá? Mas o que é isso? É exatamente essa lista de precedência. Eu saber o que vem antes, eu defino essa lista antes de julgar lá no meu diagrama, por exemplo, tá? E aí eu consigo, então, preparar esses dados nessa ordem para alimentar esse diagrama,
E aí, para isso, eu tenho que ter sempre 3 perguntinhas básicas para essas atividades do projeto, que é o que a gente comentou um pouco. Quais outras atividades devem ser finalizadas, ou que atividades têm que ser terminadas ou finalizadas antes que essa atividade que passa a ser iniciada, que é um pouco do que a gente viu lá. 2, quais atividades podem ser feitas ao mesmo tempo, né, simultaneamente. E 3, quais atividades não podem ser finalizadas imediatamente depois que essa atividade é finalizada. Porque às vezes eu termino uma determinada atividade, vamos voltar aqui, por exemplo, olha, eu posso terminar a minha atividade 7, que é conseguir voluntários, mas eu não posso partir para 9 enquanto eu não tiver a 8ª, por exemplo. Elas podem caminhar juntas, mas eu não posso prosseguir. Terminei a 7, vou prosseguir. Não, eu tenho que esperar a 8ª. Ou eu posso terminar a 8ª e seguir para a minha etapa. Gente, o telefone em casa é ótimo, né? Deixa eu só desabilitar aqui. E aí, pessoal, eu acho legal que outro dia eu estava ouvindo uma live, numa reunião dos professores também, assim, direcionado com a gente em treinamento, e a pessoa que estava dando o treinamento foi muito engraçado, porque tocou o telefone também e a pessoa começou a xingar lá, ela esqueceu que estava na live, né? Então acontece muito disso, né, gente? Isso é muito interessante, né? Cada processo, cada coisa é de uma coisa, né? Mas eu falo que nessas vezes tem que ter muito bom humor, né? Então, voltando aí no nosso diagrama, olha que bacana, porque na hora que eu estou lá, por exemplo, eu estou na minha atividade 8, comprar materiais. Óbvio que a minha sequencial seria atividade 9, mas eu só posso dar prosseguimento, mesmo eu já tendo comprado todo o material, depois que eu conseguir os voluntários. Então, a gente tem que ter esse cuidado, e a lista de precedência é que vai ter esse detalhamento aí do que eu posso prosseguir ou daquilo que eu não posso prosseguir, enquanto outras atividades também não foram finalizadas, tá? E essas perguntas eu consigo, então, estabelecer meus 4 tipos do relacionamento lógico das atividades. Que aí, gente, é bem simples, que as minhas etapas, TI, II, TT e IT, tá? O que é o TI? É o término para início. Então, o que é isso? A atividade predecessora tem que terminar antes da sucessora. Então, ou seja, eu tenho que terminar uma antes de começar a outra. Início para início. A atividade predecessora tem que começar antes ou junto com a sucessora. Por exemplo, nesse processo aqui, ó, entre o 9 aqui, ó, o 7 e o 8, eu posso começar, o 7 e o 8 tem que começar antes. As duas têm que caminhar juntas, mas eu tenho que finalizar conjuntamente, tá? TT, término para término. A atividade predecessora que vem antes tem que acabar para que a outra sucessora acabe. Então, por exemplo, eu estou lá naquela mesmo exemplo, por mais que eu tenha uma predecessora a 7, a 8, eu só posso partir para a 9 quando a 7 acabou, ou quando a 8 acabou, tá? Cadê aqui? E por último, IT, que é o início para término. Uma atividade deve começar antes que a próxima acabe. Então, vai ter casos que eu vou ter que começar, por exemplo, a já ir preparando determinada atividade, ela tem que começar antes que uma determinada outra aí comece. Por exemplo, se eu fosse criar uma sequência aí de prazos, vamos supor que comprar material eu compre num dia, mas conseguir voluntário seja em uma semana. Então, por mais que eu já tenha comprado, eu só posso passar para frente, né, depois que eu tiver conseguido voluntários. Por isso que, provavelmente, nesse exemplo que está aí, os voluntários vieram antes como atividade 7. Eu poderia comprar o material antes e colocar atividade posterior, ou conjunta, o número 8 ali no caso, comprar, eu poderia pôr o 7 como comprar materiais e o 8 conseguir voluntários. Eu poderia esperar depois que comprasse. Como é algo que não está tão claro, ou que depende de naturezas diferentes,
ou de conseguir pessoas que tenham disponibilidade de tempo e tudo mais, provavelmente eles colocaram conseguir voluntários como 7, para já daí dando tempo de você conseguir esses voluntários para ir para construir o quiosque, que é o 9, e aí depois, nesse meio tempo, você comprar os materiais. Então, de repente, eles poderiam ter colocado como a atividade 2, conseguir voluntário, porque você vai ter outras etapas que você já vai preparando. Por exemplo, escolher o terreno, limpar o terreno, comprar material. Então, ou seja, uma série de processos aí que poderia vir juntos aí, tá? Então, você tem que ter essa dimensão, essa sistemática visualizada, bem clara, para poder isso nortear todo o seu processo aí, tá? Pessoal, e aí prosseguindo, após o sequenciamento, a gente faz então a estimativa de recursos, seja aí de tempo, recursos humanos, recursos financeiros e tudo mais. Nesse exemplo que está aí já é uma outra tabela, eu vou quantificar o material, as pessoas, equipamentos ou suprimentos que deverão ser utilizados para cada tarefa. E aí vou ter aí, ó, a tarefa, então no caso subcoluna, pintura do teto e tudo mais. Vou ter o meu tempo, TO, TM e TP, daqui a pouco a gente vai explicar, e quais os recursos, no caso aí, mão de obra, que eu vou utilizar para cada etapa dessa. Então, por exemplo, para subir coluna, vou precisar de 2 pedreiros e 2 ajudantes. E o TO, TM e TP é o tempo que eu tenho para isso, para concluir essa tarefa. O TO é o meu tempo ótimo, aquilo que seria o melhor dos mundos se eu conseguisse fazer, né, nessa realidade ou nesse planejamento aí, tá? O TP é o tempo péssimo, o tempo pior que eu poderia ter, tá? Em que já envolve aí atraso e tudo mais, ou seja, uma coisa que poderia impactar. E o TM é o tempo médio, é o tempo que seria o ideal, que é o mais factível, tá? Então, só para ficar claro, pessoal, porque por mais que eu tenha lá, olha que interessante lá o cobrir com telhas, eu tenho um tempo ótimo de fazer em 4 dias, eu tenho um tempo pessimista ou péssimo que pode ser em 11 dias, e o meu tempo médio que seria em torno de 6 dias. Nessa montagem aí, provavelmente, o que levou em conta aí foi a análise do especialista, virei e falou assim, olha, pelo tipo de telhado, pelo tipo de processo, pela quantidade de recursos humanos que você tem nesse caso, o ideal é que você gaste tipo 6 dias. E aí você vai desenvolver os demais cálculos para isso. Se o pessoal trabalhar direitinho, não tiver interrupção, ou variações climáticas, o pessoal chegou cedo, ou seja, localização onde eles moram e tudo mais, você consegue fazer em 4 dias. No pior das hipóteses, 11 dias. A gente vai voltar nessa tabelinha aí, mas só para a gente ver como é que é o processo aqui, ó. Nessa estimativa da duração, eu vou calcular, então, a duração das atividades, e aí eu coloquei lá, as pessoas que são fornecidas, que vão me ajudar para avaliar a atividade específica, a estimativa é elaborada progressivamente, então tem toda uma sequência do que eu preciso para isso, e eu tenho que ter muita certeza das informações que eu vou receber desses dados aí, gente. Não dá para ter achismo. Por quê? Vai ser o tipo de informação que eu vou ter que estar prestando conta depois. Se fosse, por exemplo, aqui, olha, voltando aqui, subir coluna, laje, passar conduíte, concretagem, tudo mais. Para esse processo de concretar, até a concretagem, vamos supor que virasse, ó, para tudo isso aí você vai ter o prazo normal e você vai receber uma etapa, por exemplo, assim que você terminar a concretagem da laje. Você vai receber parte do seu salário ou do seu serviço, por exemplo, né? Então, eu tenho que ter uma estimativa muito clara, porque tem uma série de envolvimentos aqui de acordo com essa previsibilidade. Por exemplo, os pedreiros, os ajudantes que estão esperando para receber a compra da telha, por exemplo, né? Porque eu vou comprar mais à frente. Então, tudo isso eu tenho que ter uma estimativa para não ter furo. Vamos supor que nessa obra eu não tenho espaço para armazenar telha. Então, eu não posso
por mais que eu tenha lá o amadeiramento ou a telha, eu estou fazendo ainda a parte de concretagem e tudo mais, eu tenho que calcular mais ou menos o prazo da concretagem e o tempo de cura dessa laje para programar, por exemplo, a entrega das madeiras e das telhas, por exemplo. Para quê? Para eu poder gerenciar essa entrega do material num espaço que eu não tenho. Ou pondo alguém como vigiando esse material que vai ficar na rua, por exemplo. Qualquer que seja o processo. Então, ou seja, essas informações dessa previsibilidade dos dados, do modus operandi de cada funcionário trabalhar, do tipo de informação que você precisa, ele tem que ter qualidade, tem que ter muita clareza, porque não pode ter furo. Atenção, pessoal, quando eu falo que não pode ter furo, várias coisas vão ter furos. Aí que você tem que saber trabalhar um pouco com esse tempo ótimo e o tempo péssimo, por exemplo, o tempo pior. Porque aí você consegue criar um plano B alternativo e saber gerenciar esse processo aí. Pessoal, até aqui tudo bem? Ok? Ok. Ok, Então, tranquilo. Ok, professor. uma das técnicas que eu vou utilizar para isso aí, né, é a técnica PERT. Alguns de vocês devem trabalhar com isso ou já trabalharam. É muito comum isso, tá, gente? Que é o Program Evaluation Review Technique, que é todo o processo de envolvimento da área técnica na evolução dos programas que estão sendo trabalhados ali, tá? E ele vai ser baseado nessas 3 estimativas que lá. A mais otimista, que é o TO, que eu falei com vocês, ela é mais curta. Agora, um detalhe, gente, ela tem que ter o pé na realidade. Por mais que eu queira bater laje, né, igual está lá, olha, cadê a concretada lá? Eu quero bater laje em um dia, né? Ela tem um tempo, dependendo do tamanho da laje, por exemplo, em que você vai ter que fazer uma previsibilidade de quantos dias e as etapas. Isso é tão sério. Quem já trabalhou com obra, ou já cuidou, ou até já bateu laje, sabe que, por exemplo, quanto mais gente você tiver na concretagem, melhor o trabalho. Se você tiver poucas pessoas, você vai ter um tempo péssimo, mais ainda. É o tipo de serviço que, na hora que começa, não pode ficar parando muito, para evitar de trinca, evitar infiltração, alguma coisa. Alguém mencionou? Quanto mais gente tem para bater a laje, mais carne e cerveja você tem que comprar para o Ah, com churrasco. certeza, né? Claro. Ô, rapaz, churrasco. eu ia até comentar isso aí, Olha, mas eu não já que sei- você falou, a cerveja pica, né? Mas eu estou mentindo, mas é isso mesmo, aí. Vamos Os falar caras o estão que é. batendo laje lá de olho no churrasco. Você só consegue gente para o churrasco da laje, que é a expressão que o pessoal já usa, né? É o churrasco da laje. E se não tiver churrasco, você pode saber que você não vai ter gente batendo, te ajudando a bater laje. E aí, quem já participou de um churrasco da laje, o Juscelino, pelo visto, tem experiência aí, né, Juscelino? Já bati laje nessa vida, meu Deus do céu. A gente, você pode até falar com o pessoal aí, porque tem um processo, um cuidado que você, o pessoal está fazendo massa, está subindo massa para colocar lá em cima, se não tiver um daqueles caminhões que injetam caminhão, como é que chama? Betoneiro que joga lá e tudo mais, compromete a qualidade da estrutura, ou seja, porque vai ter parte que vai estar cimentada, parte que não vai estar, vai secar, aí depois você vai fazer concreto por cima do outro, vai dar trinco. Então tem uma série de comprometimentos que quanto mais tempo passar, pior fica, né? Então quanto mais gente, melhor. Por isso que às vezes sai barato a pessoa fazer um churrasco para bater laje, porque ela consegue mais gente, por exemplo, tá? Então isso eu já vi, gente, é engraçado. Uma vez participaram, me ajudaram, Rodrigo, você ajuda a bater lá? Já ajudo. Era cômodo pequeno, tipo, eram 2 cômodos pequenos, coisa que assim, 3 pessoas fariam rápido, né? E eu lembro que eles conseguiram 21 pessoas, 21, 22 pessoas. Então, o que era para gastar o dia todo, gastou 2 horas. Porque você tinha um monte de gente fazendo massa, um monte de gente carregando e acabou a obra. Tá? Então foi uma coisa assim muito. Isso vai de acordo com o estímulo, né, com a motivação, no caso é o que vocês colocaram aí, né? A carninha assando lá, tá?
Alguém aí tá pensando em bater laje ultimamente, pensando aí para esses dias, gente? Pós-isolamento? Se precisar, pode falar com o pessoal da sala, viu? Bater laje, não, mas eu cismei nesse isolamento, que eu até mandei no projeto aí, que eu ia colocar cerâmica no terraço. Nunca coloquei cerâmica na minha vida. Já tô acabando e vou te falar, viu? Tá saindo melhor que encomenda. Mas tem que mandar fotos depois pra gente avaliar, hein? Não pode deixar que eu vou mandar no grupo lá. Hoje, Celina, eu falo assim, o pessoal fala assim, ninguém nunca bateu, eu nunca sei. Não há nada que o YouTube não ensine, né, cara? Exatamente, eu estou aprendendo pelo tutorial do YouTube para fazer tudo, do início ao fim eu estou fazendo muita coisa pegando YouTube. Eu gosto dessa coisa de fazer eu mesmo, tá? Então a gente aprende. Parabéns aí, viu? Bacana, bacana. Então tá no seu planejamento lá, foi essa questão da live. Isso, e nessa brincadeira eu estou economizando no mínimo, eu não, né? Minha mãe e meu pai, R$3.000, no mínimo. Mas lembra, né, da inauguração desse piso novo aí, você vai chamar a turma, né? Então, eu já cantei meu pai a pedra, assim, ó, tô fazendo o piso para você aqui, ó, no final, para inaugurar, você faz um churrasco. Aí você já pode falar com ele que o professor está esperando, tudo bem? Beleza, pessoal? Beleza, pessoal. Isso aí. Mas é isso aí mesmo, tá, gente? Então é esse o processo que vocês viram aí, então esses cuidados que eu preciso ter com relação a esses planejamento de tempo. Vamos voltar lá. Então, na PERT, eu vou ter assim, então, a estimativa, a duração mais provável, então, o TM, que é o tempo médio, é o mais certo de acontecer, é o mais realístico, e eu tenho que saber, gente, que eu tenho um tempo pessimista, por exemplo, a cada tarefa. Então, vamos lá. A gente está definindo, antes de eu colocar lá na estrutura analítica, eu estou fazendo um dimensionamento do projeto como um todo. Qual a previsão de tempo que vocês, gestores de projetos, vão entregar na estrutura analítica de projeto, em que vocês vão apresentar lá para os stakeholders ou para os patrocinadores? Qual que é o tempo que vocês vão apresentar para eles? Isso foi uma pergunta, professor? Vamos lá, vocês estão montando, vocês foram contratados para gerenciar um projeto, legal? Aí vamos supor que esse projeto seja, vocês são um mestre de obras, cadê? Vamos pegar esse exemplo aqui mesmo. O mestre de obras dessa construção que está ali, legal? Qual que é o tempo que vocês vão dar para os donos da obra? Por exemplo, montagem da laje. TM? Deixa eu ver quem está. É porque eu olhei aqui na. Eu acho que convém passar o. A Yasmin falou TM, né? Sim. Oi, eu acho que convém passar o TP, porque aí você trabalha com prazo maior. Se caso você conseguir terminar a etapa ali antes, você já ganhou tempo, né? Não sei. Isso, o TP é o tempo previsto, não é? Não, qual que é a previsão que você dá para o dono da obra? Você que está conduzindo a obra. Não, então seria o tempo previsto, você dá uma previsão. Igual o colega falou aí, você tem um tempo maior, né? Você dá uma previsão. Isso. Vamos lá, pessoal. Eu estou cutucando aqui só para reflexão mesmo. Se eu dependo de receber, geralmente o pessoal vai fazer obra, eles pagam por semana. Então, dependendo do prazo, se eu for demorar, por exemplo, é menos dinheiro entrando para mim, né? Ou seja, por mais que você possa receber uma parte, vamos supor que você vai receber por etapas ali, ou por atividades concluídas. Subiu coluna, você recebe. Montagem da laje, você recebe. Então, dependendo do prazo, por mais que eu vire para ele e fale assim, olha, eu tenho 9 dias para subir coluna, mas se eu gastei 5, a pessoa que ficou responsável pelo pagamento, ela vai me pagar com aquele prazo que eu passei para ela. Por quê? Ela também vai ter que fazer uma previsão de recurso. Olha, daqui a 9 dias, exemplo, tá? Vamos supor que a gente deu o prazo TP para subir coluna. Ele sabe que no 8º dia, ele vai ter que estar tirando dinheiro, porque no outro dia, se ele for pagar em espécie, né, gente? Ele vai pagar lá na obra e tudo mais. Se eu terminar no 5º dia, que é o tempo ótimo,
eu já passei o prazo para ele, ele não é obrigado a adiantar. Ele até pode, você pode até comunicar, mas ele não é obrigado a seguir naquilo que foi acordado. Então, eu fiz de propósito esse exemplo, porque você tem que saber exatamente como que você vai controlar esse processo. Porque não é só a expectativa do dono da obra, não. É a expectativa do pedreiro, do ajudante, do meu tempo, por exemplo. Eu vou ter que contratar, por exemplo, o eletricista que já vai começar a passar a instalação. Então, tem uma série de ações que dependem dessa projeção. Por isso que... e aí, vocês não estão errados, gente, de colocar o tempo péssimo, não. O tempo pessimista, não. Dependendo da característica que eu tenho da minha obra, do meu projeto, vai ter hora, por exemplo, que eu vou trabalhar com esse processo do tempo pior, tá? Dependendo. Vai ter hora também que eu vou trabalhar com o meu tempo ótimo. Agora, para eu saber isso, eu tenho que saber o que eu tenho na mão, com quem que eu posso contar, quem é meu time, as pessoas que já trabalham, que eu já conheço. Então, é uma zona de segurança que vai sendo construída. Então, no começo, vamos supor que você dê ali a previsão do tempo péssimo. Com o tempo, você já domina o tempo médio, ou não, eu te entrego em 7 dias a coluna, eu monto a laje em 2 dias. E nada impede, pelo grau de expertise que a sua equipe conquistou, de você chegar, gente, animação, vou montar essa laje com aquilo que a gente sabe fazer de bem e tal, e aí você consegue fazer num dia, tá? Então não é complicado isso não, tá, gente? Agora, isso vai em conta dessa experiência que vai sendo conquistada aí, ok? Mas para ajudar nisso aí, você tem um cálculozinho para calcular o tempo estimado, e aí você leva em conta cada tarefa, lá que é o TO, mais 4 vezes a previsão do meu TM, mais o meu tempo péssimo, soma tudo isso dividido por 6. Nessa conta que está aí, gente, vai dar de acordo com essa média que está aqui mesmo. Vai dar quase que o TM aqui mesmo. Olha, se vocês calcularem lá, TO mais 4 vezes TM, vamos pegar aqui, montagem de laje. TO mais 4 vezes o TM, 8 com 9, mais 3, 12, dividido por 6, vai dar os 2 dias aqui. Então, vai acabar dando. Agora, esse cálculo aí é levado em conta para algumas características que você consegue, por exemplo. Então, no todo, você consegue ter o tempo estimado, por exemplo, a cada tarefa, por exemplo. Tá? Então, vai depender um pouco aí das ferramentas, dos recursos que você tem na mão, recurso humano principalmente. Ok? Então, não é uma coisa complicada. Gente, eu já aviso que esse cálculozinho não cai na prova. Tudo bem? Não precisa ficar decorando o cálculo, não. Legal? Graças a Deus, eu quero é só saber. Aí, voltando naquela intervenção que a Yasmin Juscelino e o Túlio participaram, via de regra, o ideal seria, então, você passa sempre o tempo médio. Porque mesmo que tenha algum... vamos supor, você passa o tempo médio e vai fazer o possível para trabalhar com tempo ótimo, que seria o ideal. E caso haja algum imprevisto, algum descuido, algum atraso, alguma coisa, você consegue gerenciar aí um dia. Vamos supor que você está lá com tempo médio de subcoluna de 7 dias, entregou em 8. Está menos piorado do que os 9 dias. Imagina lá o cobrir com telha. Você passa com 6 dias, você entregou em 7. Você consegue atrasar. Teve um atraso, mas ele não foi tão significativo. Depois a gente vai ver que tem algumas etapas que eu consigo ganhar no tempo aí. Eu vou mostrar para vocês depois. Mas o principal aqui é exatamente isso. Via de regra, o ideal é que o meu tempo estimado ele seja muito próximo do meu tempo médio, do meu tempo mediano ali, que eu consiga trabalhar esses fatores, tá? Agora, gente, lembrando... Rodrigo. Oi. Tem como você voltar lá, por gentileza? Tem, qual? Só nesse outro que você estava lá. Não, o outro, isso. Bom, só levando em consideração também o seguinte, de acordo com o que você estava falando aí, por exemplo, se a gente atrasar dentro do tempo da entrada de alguma tarefa, dependendo da próxima tarefa, eu não posso agilizar ela, porque, por exemplo, se eu conseguir subir uma coluna com 5 dias, mas na montagem da laje eu demorar mais 3, na passagem dos conduítes eu demorar mais 4,
Quando chegar na fase na fase da concretagem, vou imaginar que eu consiga fazer ela até rápido. Mas o mínimo, igual você tinha falado da questão do tempo de cura do cimento, eu não posso fazer ela com 2 horas, e a concretagem da laje, por exemplo, com 2 horas, e entregar e já começar a fazer o madeiramento do telhado no próximo dia, ou então daqui a 4 horas. Não, tem algumas etapas que a gente tem que... Né? Aqui que a gente chamou atenção. Aqui, Renê, eu estou com um cálculo da atividade. Para essa atividade, eu vou gastar esse dia. Agora, porque de repente tem algumas coisas que você atrasa que você consegue acertar na próxima etapa, mas nem tudo a gente vai ver num diagrama mais à frente, no cronograma mais à frente, vai dar para ilustrar isso melhor. Mas olha, bacana isso que você falou, até para chamar atenção. Aqui eu tenho o prazo da atividade. Por exemplo, quer ver ali, igual você falou mesmo, a concretagem da laje. Eu concretei a laje, vamos supor que eu concretei em 2, em 4 e 6 dias. Não interessa. Provavelmente não entrou aqui o meu tempo de cura. Eu posso até lá, vamos supor que eu tenho que ter 1 semana para o tempo de cura antes de começar o madeiramento. Aqui eu tenho o prazo do amadeiramento. Mas vamos supor que fosse um cronograma. Olha, hoje é que dia do mês? Hoje é dia 13. Hoje eu terminei a minha concretagem da laje. Legal? O meu tempo de cura é 1 semana. Então, no dia 20, começa o amadeiramento do telhado, por exemplo. Tá legal? Mas vamos supor que eu antecipei lá a concretagem e eu consegui fazer em 2 dias, né? Então, foi bem para trás. Aí, ok. Acabado a concretagem, os mesmos 7 dias de prazo continua, que é o tempo de cura. Só para ilustrar esse exemplo que você colocou aí, tá? Nesse caso aqui, esse exemplo realmente podia ter colocado isso aqui até para ilustrar isso. É aquilo que a gente viu lá. É o TT, o TI, TO. Então, vai ter hora que eu não posso começar uma determinada atividade porque eu tenho que esperar etapas precedentes. Uma delas é o tempo de cura, por exemplo, da laje. Quem já bateu laje sabe disso, gente. A laje está lá secando, você tem que molhar todo dia para poder dar o endurecimento do concreto. Por mais que ele esteja bonitinho e no outro dia dá até para você pisar, o ideal é que você espere e molhe ainda suficientemente para poder ter esse processo de endurecimento, tá? Só para chamar a atenção nisso aí, brilhante, viu, Enê? Porque... Mas aqui é só para ficar claro, gente, que é o tempo da atividade em si, tá? É o tempo de duração da atividade. Deixa eu colocar aqui, voltar aqui. Bom, então depois dessa estimativa, a gente faz então o desenvolvimento do cronograma. Aí que entra o meu processo de pensar o cronograma das atividades. E aí vai ficar mais claro até com esse exemplo que o Renê colocou aí. Então, só destacando aqui, ó, com a sequência de atividades, recursos e duração, estabelecemos um cronograma que é essa lista de atividades na sequência também, okay, com todo o processo, mostrando essas dependências, os recursos e os valores de cada atividade. Os gerentes, né, geralmente utilizam do software, eu já falei isso logo no comecinho, ferramentas de software para isso, facilita demais. E tem aí, gente, eu não sei se vocês estão vendo, está destacado em vermelho. Eu coloquei em vermelho aí porque isso aí é matéria de prova, tá? A ferramenta mais utilizada para acompanhamento de um projeto é o que a gente chama de diagrama de Gantt, que é um gráfico de barras horizontais, que ele vai estar lá com todas as informações do projeto. Gente, todas. Não só na cronologia das atividades, na sequência delas, a listagem que eu coloquei, o tempo de cada atividade, quantas pessoas envolvidas, quem que cuida de cada tarefa, a duração das tarefas, esses detalhezinhos, as informações. Olha, finalizado isso aqui, você tem que esperar 1 semana para o tempo de cura, nesse exemplo que a gente deu, tem que esperar chegar às embalagens da empresa. Então, ou seja, qualquer que sejam as observações, tudo isso aparece ali, tá? E lá aparece também os lugares onde vai ter as marcações, os milestones, que vai te mostrar, por exemplo, quais são os marcos, o que você tem que fazer, por exemplo. Olha, nesse momento é a hora de você fazer uma reunião. Nesse momento você tem que reunir a equipe e dar um feedback, por exemplo. Então, tem uma série de processos que isso se faz necessário.
E esse diagrama de Gantt, ele vai permitir esse controle exato, rigoroso daquilo tudo, né? Ele ajuda a te fazer a crítica de todo o processo que está em andamento e como que as coisas estão caminhando, se está de acordo com o planejado ou não, ou se é necessário um plano B ou não. Vamos ilustrar isso aqui, por exemplo. Não sei se vai dar para ver, é legal aí, gente. Olha aí, por exemplo, eu tenho as atividades, eu tenho lá as datas das atividades, ok? Então, lá, instalar cabos. Aí tem como exemplo lá, são 2 dias. O que está marcado de preto, gente, é a previsão, ok? Aquilo que eu planejei de acordo com a possibilidade, com o meu especialista me deu, com o nível de dificuldade e tudo mais. Então, está lá, por exemplo, olha, instalar cabos. Eu vou ter o dia 15 e o dia 16, por exemplo. Depois disso, eu vou ter lá encaixar lâminas de cobertura. Vai ser o dia 20, 27, não, uma semana depois dia 4 de julho. E depois eu tenho lá, instalar o PS. O que é o PS, hein, gente? Alguém sabe? Vale até uma pesquisa aí depois, tá, pessoal? Eu não sei o que é o PS, não, mas vamos lá. Mas deve ser alguma coisa em obra, alguma coisa nesse sentido, tá? Aí vou ter lá uma data, 11, 18, 25, tudo é uma semana depois. Então, ou seja, dependendo da atividade, eu vou ter esse cuidado de colocar a data de início e fim e tenho que respeitar o fim. Por exemplo, esse encaixar lâminas de cobertura, nesse exemplo que está aí, gente, é como se fosse uma atividade logo depois de instalar cabos. Ok. Vocês podem notar que ela não começa dia 17 de junho. Poderia começar. Não, ela tem um prazo para iniciar, porque tem uma série de atividades ou de preparos, de cuidados, de treinamento, qualquer que seja as atividades que estão permeando isso aí, que me impedem de começar ou de antecipar. Então, por exemplo, nesse exemplo que a gente viu aqui, olha, muito provavelmente, vamos supor que eu tivesse lá seguindo a passagem a concretagem da laje vai terminar amanhã, dia 14, e o amadeiramento só começa daqui a uma semana, dia 21 de abril, tá? Ou 22, que 21 é feriado. Então, olha o cuidado que eu tenho que colocar, e é lá no diagrama de Gantt que eu vou colocar exatamente esses cuidados com data de início ou não. Isso aqui é tão sério, pessoal, que se eu tiver para receber alguma coisa nesse meio tempo, eu não posso receber, por exemplo, dia 18 eu recebo todas as atividades que eu fiz naquele mês, né, até aquela data. Então, provavelmente, eu tenho que estar ali com tudo finalizado, as etapas todas. Não adianta eu puxar pagamento referente a encaixar as lâminas, que isso vai ser atividade posterior. Então, eu tenho que ter esse cuidado, porque é exatamente isso aqui que vai me permitir, por exemplo, ou não, ganhar tempo. Olha, por exemplo, instalar cabos. O instalar cabos estava previsto 2 dias. Por mais que lá em cima, gente, e aí que é o problema, nesse exemplo aqui, eles colocaram 15, 16, depois 20, 27, tinha que ter o ideal que fosse sequenciamento, 15, 16, 17, 18, 19, 20, por aí vai. Porque aí eu conseguiria saber lá, olha, eu tinha 2 dias para instalar cabos e gastei 3. Então eu sei que eu atrasei um dia. Ok, deu para trabalhar esse atraso naqueles dias que antecediam o dia 20, que é o início da outra atividade? Deu para encaixar. Então, consegui gerenciar aí um atraso que me permitiu, por exemplo, trabalhar esse atraso. É como se fosse aqui o tempo médio calculado e acabou que eu entrei num tempo pessimista de 3 dias em vez dos 2, que era o tempo ideal. Tá? Então, aí, dependendo da atividade, eu consigo trabalhar. Agora, vai ter situação, gente, que, por exemplo, eu vou ter lá atrasos, eles vão acontecer. Por exemplo, dependendo por causa dos vários atrasos, eu comecei a atividade de encaixar lâminas uma semana do previsto, que era dia 20 de junho. Ok, mantive a programação, eram 3 semanas, então, olha lá, 20, 27, dia 4, gastei as mesmas 3 semanas acordadas. Mas aí, pelo menos, eu tenho uma semana de atraso. Nada impede que, dependendo das atividades, no caso, instalar o PS,
eu tinha que fazer em 6 semanas, comecei com uma semana em atraso, mas eu consegui, ao longo dessas 5 semanas, conseguir corrigir o problema e diminuir o atraso ou zerar o atraso fazendo nos 5 dias. Tanto é que eu terminei no prazo exato lá do dia 15 de agosto, por exemplo, tá? Isso só para vocês verem um processo, um tempo aí que você tem uma certa margem, de novo, dependendo do tipo de projeto, do tipo de atividade, da expectativa do cliente, do stakeholder, do patrocinador, dependendo do tipo de impacto, seja ele ambiental, estrutural, viário, qualquer que seja o processo, vai ter atraso, isso faz parte do processo. Você tem, dependendo da natureza do seu tipo de atividade ou projeto, uma certa flexibilidade para encaixar ou corrigir esses atrasos, desde que você consiga cumprir ali. Se eu passasse do dia 15 de agosto com tudo atrasado, eu já teria impactos de prestação de conta, de recebimento, de expectativa. Vamos supor que seja uma obra, por exemplo. Aí você já está criando expectativa futuros eleitores do prefeito, impacto no comércio, na região e tudo mais. Vamos pegar um exemplo com essa questão da pandemia aí. Eles estavam dando um exemplo agora até final de abril. Hoje o secretário de Saúde falou que até final de maio. Então não adianta fazer uma previsão de 4 semanas e, na verdade, vai ser 8. Então olha como que é dependendo da natureza, do tipo de impacto, da gravidade do processo, eu vou ter atrasos e eu vou ter que saber lidar com esses atrasos. O que é importante aqui? Os planos B, que vão entrar nessas entrelinhas aí, naquilo que eu posso ou não, voltando àquele cuidado que o Renê chamou lá, por exemplo, que sem antecipar aquilo que possa colocar em risco as obras posteriores. Ah, perdi tempo até a passagem de conduítes. Então eu vou concretar a laje e, em vez de gastar uma semana, no outro dia da concretagem eu vou começar a fazer o madeiramento. Dá para fazer? Dá. Mas o impacto disso nessa laje posteriormente, por causa do tempo de cura, de molhar, de secar no tempo, aquela coisa toda, pode comprometer, por exemplo, a qualidade da obra. Não precisa ir longe, não. Tem muitas obras do... Como é que chama que é programa de moradia? A gente falou outro dia aqui. Minha Casa Minha Vida, não é isso? Minha Casa Minha Vida. Você tem entregas lá que estavam previstas entregar em 1 ano, e algumas obras foram antecipadas por causa de questões eleitoreiras. Várias delas, eles correram, por exemplo, nesse negócio de tempo de cura. Então é muito comum você ver alguns apartamentos que estão com trincas, que cabe um dedo na trinca, por exemplo. Vai cair o prédio? A gente reza que não. A princípio, não. Mas correram para poder entregar, fizeram uma maquiagem, uma pintura rápida e tudo mais, sem esperar o tempo de cura, por exemplo. Tem muito azulejo que está caindo. Foi nessa turma que a gente falou mesmo, acho que o René até que falou de bater no cada azulejo, foi isso, né, que você deu exemplo, o Juscelino está falando de exemplo aí e tudo mais, que acaba que você vai perder o azulejo que você azulejou lá numa pressa, a pessoa não fez um tempo que, por exemplo, não trabalhou a massa corrida para colocar ali, e acaba que impacta, faz de qualquer jeito correndo, e aí dá esse estufamento porque não esperou, por exemplo. Ou azulejou, por exemplo, e não manteve o apartamento aberto para correr circulação de ar, aí já foi fechando imediatamente tudo para poder inaugurar, lavar externo e tudo mais. Então isso acaba impactando no processo de estufamento, por exemplo. Então tem uma série de questões aí que vão de acordo com isso. E aí, pessoal, essa aula de hoje, né, nós vamos ter um vídeo aí na frente, que eu vou ser muito honesto com vocês. Eu não vou forçar vocês a ver o vídeo, porque eu nem sei se o som vai conseguir ou não. Vai ter um link aí que eu vou colocar lá no grupo de vocês agora do WhatsApp. Quem não conseguir, eu vou passar o vídeo normalmente aqui agora. Quem não quiser ver, não tem problema, ver depois. Isso vai depender da qualidade do som que está saindo ou não para vocês. Se vocês não conseguirem ver por aí, vocês podem sair normalmente e possam ver o som depois, ver o vídeo depois em casa, em outro momento, hoje mesmo, com o link que eu vou mandar lá no grupo de WhatsApp. Tá legal?
Essa aulinha, então, assim, lembrando, nós estamos naquelas etapas de analisar os vários processos da gestão de projetos, chamando a atenção para quê? A gente teve aquela parte conceitual logo no início, as 4 primeiras, né, finalizando a 4ª parte com o planejamento, e agora a gente está vendo, né, viu na aula passada a estrutura analítica de projeto, e hoje a gente viu a questão do gerenciamento de tempo, tá? Que são as partes básicas que tem a ver com a característica de cada projeto, mas que são necessárias para todo e qualquer processo de projeto que vocês vierem trabalhar aqui para frente, tá? De novo, eu repito isso. Se vocês forem trabalhar com projeto ou gerenciamento de projeto, essas 8 primeiras aulas, elas são básicas para vocês terem, um manual para vocês saberem os cuidados que vocês precisam ter para trabalhar com gestão de projetos, né, em qualquer lugar que vocês forem contratados para isso, ok? Antes de eu passar o vídeo, pessoal, e aí eu vou liberar quem nunca estiver vendo o vídeo nem nada, e eu vou passar daqui a pouco lá no grupo, lembrando a questão da prova para quem chegou atrasado aí ou entrou depois, tá? Foi combinado que a semana de provas vai ser do dia 22 a 28 de abril. Como é que vão ser as provas? Cada professor tem autonomia para cuidar da sua prova, tá? Isso implica em quê? Cada professor vai avaliar da forma como quiser. Então, tem gente que vai passar questionário, resenha, trabalho entregue, prova online, qualquer que seja a forma. Mas algumas regrinhas. Então, ou seja, a forma depende do professor, mas uma regra é clara. Nenhum professor pode aplicar a prova no horário das aulas. Então, ou seja, vocês não podem fazer essas provas no horário das 19 horas em diante. Por quê? Porque tem alunos que não podem estar nesse horário e tudo mais. Então, qualquer que seja a atividade que o professor vá passar para vocês, ele tem que entregar para vocês e dar um prazo para vocês fazerem. Vai ter gente que vai usar o Google Forms, em que uma vez que você entrou, você vai ter tipo assim, olha, você tem 3 horas para terminar a atividade. Isso é diferente. Aí você se programa no horário que você tiver disponibilidade, senta, começou, você tem que terminar naquele mesmo dia, 3 horas depois, tá? Então isso vai depender de cada professor. Como é que vai ser o meu aqui, gente? Eu vou passar uma prova para vocês com questões abertas, vou usar o Google Forms. O que é isso? Vai ter um formuláriozinho de entrada em que você vai se cadastrar, você preenche o seu nome, a turma, período que você está e o curso de cada um. Aí vai ter o campo lá com as perguntas, o espaço para vocês colocarem as questões, e aí depois que você preencheu tudo ali, você envia, e aí está salvo automaticamente para mim. Legal? Mas com um detalhe, as questões eu vou passar para vocês na próxima aula, talvez eu até passe antes, tá, gente? Porque, assim, como as provas começam no dia 22, a nossa prova mesmo, que seria o prazo máximo de entrega é dia 27. Então, a gente já sabe disso. A nossa provinha, o prazo máximo que vocês podem entregar é 27 de abril, que dá na segunda. É isso mesmo, gente? É segunda? Hoje é que dia? Hoje é dia 13, 20, 27, isso mesmo. Então, aula que vem, no máximo, eu vou passar essas questões para você. Então, eu vou entregar as questões, vocês vão ter uma semana para elaborar essas questões. Vão preencher esse formuláriozinho, me entregou. Postou nele, tá salvo, já registra para mim quem entregou, tá? Se alguém, porventura, não entregou nesse formuláriozinho até o dia 27, 0. Ok? E outro critério que eu vou cuidar. Não aceito respostas iguais, do tipo assim, a questão do Juscelino está a mesma de alguém da sala dele lá, a questão do Renê está a mesma de alguém da sala dele, a do Túlio, da Yasmin estão as mesmas. Não, eu vou verificar uma por uma, vou ler uma por uma, vou corrigir uma por uma, se tiver idêntico, 0 em todas que tiverem iguais. Tá? Ok isso, gente? É claro que se aplica... gente, não é pergunta assim, qual o nome do principal documento que se utiliza na gestão de projetos?
Aí é óbvio que a resposta é estrutura analítica de projetos. Claro que a resposta não vai ser assim, que vai ter uma resposta que é a mesma para todo mundo. Nas minhas respostas, vocês vão ter que elaborar um texto, vocês vão ver lá as questões, para poder responder aquilo que se pede nas questões. Se tudo correr bem, pessoal, eu já entrego para vocês, acho que amanhã ou quarta-feira eu já entrego para vocês. Então, ou seja, eu vou dar mais de uma semana de prazo para vocês irem elaborando as questões da minha prova. Algum comentário até aí? Alguma angústia, lamentação? Porque aluno só chora, né, gente? Ô, professor, Oi. então, pelo que eu entendi, a gente que vai montar as questões. Não, eu que vou montar as questões. Vocês vão ter um tempo maior para elaborar as respostas. Ah, entendi. É porque, como você falou o contrário, eu tinha entendido o contrário. Mas eu não falei o contrário. Eu não falei que ia. Não, você falou questões. Então tá. Mas vocês vão ter um tempo maior para elaborar as respostas. Ok? Ah, beleza. Uhum. Mais alguém? Alguém tem alguma sugestão melhor, gente? Teve um aluno de outra turma que me pediu que eu atribuísse os 1000 pontos pelo rosto das pessoas que aparecem aqui, né? Quem tiver bem-humorado e sorridente pelo vídeo, né? Claro que é brincadeira, até porque tem vídeo que consegue, tem vídeo que consegue enfeiar ainda mais as pessoas. Impressionante, né, gente? Como é que tem gente que fica mais feio no vídeo, né? Não sei se vocês já viram, todo vídeo, filme, entrevista, programa de entrevista, as pessoas ficam maiores ou mais gordos. Vocês já viram isso? Tem muito disso, né? Dependendo do tipo de luz que usa, né? Então, brincadeira à parte. Gente, claro, eu vou fazer o seguinte, eu vou passar as questões, depois eu vou dar no nosso grupo de WhatsApp, eu dou até algumas dicas de alguns lugares que vocês vão conseguir isso nas aulas, mas o que eu quero é a resposta bem elaborada. Não são perguntas difíceis, são, aliás, até muito fáceis, mas é uma prova que vai medir exatamente o grau de conhecimento que vocês estão tendo sobre a matéria. Tá? Então, não preocupem com nota, preocupem em fazer bem feito. Ok isso? Ok. Ok. Tá? Vale, Sim. claro. Professor, eu estou com dificuldade. Gente, eu não impeço. Vocês podem trocar até entre vocês. Mas, gente, como é que vocês fizeram o que você achou? Qual que é a linha de abordagem? Qual que é a linha de reflexão que o Rodrigo está pensando? Alguém captou isso e tal? Vocês fiquem à vontade para discutir, dialogar, trocar ideia e tal. Mas a elaboração das respostas são pessoais. Eu, por exemplo, se eu fosse fazer uma prova, se fosse prova presencial, eu daria as questões uma semana antes, para vocês discutirem ao longo da semana essa teoria, a elaboração da resposta, pensar sobre ela, dormir e acordar pensando nessa resposta, para no dia da prova, sem consulta nenhuma, colocar no papel na hora. Eu vou fazer isso, só que tem que usar o instrumento da distância, ou seja, vocês vão poder discutir à vontade, refletir, discutir. Pode até falar, Rodrigo, eu estava com o meu grupo pensando aqui, a gente não concorda com determinada coisa, estamos pensando nisso. Podem colocar no grupo, discutir sobre a elaboração, mas na hora de cada um for fazer a sua resposta, ela é única, de acordo com o que vocês interpretaram e trocaram ideia ao longo dessa semana aí para as questões. Ok isso? É um instrumento que eu acho que facilita um pouco mais. Professor, aí. Tranquilo. Oi. Professor, deixa eu entender. A gente vai fazer, criar, né, montar essas respostas em casa e aí no dia da prova que o senhor falar, a gente vai colocar na hora no computador e enviar todo mundo junto, é isso? Não, Resla, eu vou passar antes, passar o link. Quem perguntou foi a Resla? Foi, né? Foi eu, eu vou passar para vocês antes o linkzinho até do programa que vocês vão preencher. Não precisa esperar o dia 27, não. Se eu passar depois de amanhã, na quinta ou na sexta, se eu já quiser responder, fique à vontade. Se quiser aproveitar o domingo para responder, fique à vontade. Eu até sugiro
não esperarem até o dia 27, tá? Como os alunos só deixa tudo para a última hora, a maioria vai fazer dia 27, tá, Reza? Mas isso não é necessário. Tudo bem isso, pessoal? Entendi. Tá, joia. Tudo bem. Ok? Eu vou colocar as regras. Gente, outra coisa. Eu sei que tem aluno que está entrando, tem aluno que está perdido e tudo mais. Até para uma questão de coerência, eu não vou ficar repetindo, o que é para fazer, o que é para fazer, não. Os trabalhos estão lá no AVA, estão no nosso grupo e tudo mais. Então tem aluno que fica assim, o que é para fazer no trabalho? Não, isso está na aula gravada. Então, minimamente, vai lá, clica no link da aula gravada, vê o que foi discutido. Às vezes eu dou dica do que é para fazer. Durante a aula, está gravado lá e tudo. Por quê, gente? Porque eu não vou ficar ali repetindo informação que já foi passada, não. Você tem que ter um mínimo de boa vontade. Fica parecendo até que eu estou brigando, né? Mas não estou brigando, não, tá, gente? Você tem que ter um mínimo de boa vontade eu dou muita abertura, flexibilidade, vocês desenvolveram o trabalho, vocês têm até que ousar um pouco mais, se a gente fica com medo de eu estou com medo de responder isso dessa forma. Não. O momento de ousadia tem uma bebida que chama ousadia, não tem? Outro dia o pessoal mandou aqui para mim, que eu não podia falar ousadia, não tem a ver com bebida. O momento de ousadia de vocês é na sala de aula, gente. Professor, eu estou querendo fazer dessa forma, eu pensei desse jeito, o que você acha? Vou colocar essa resposta. E aí, na minha devolutiva, na minha resposta, é que a gente vai contrapor o ponto. De repente, eu até pego aquele caso que você colocou e levo isso para a sala de aula. Olha, teve uma resposta interessante que agregou isso, ou teve gente que pensou no sentido contrário. Então, vocês não têm que ter medo de... vou perder pontos se eu fizer algo que não tem nada a ver. Não. Vocês vão perder pontos se não fizerem. Eu avalio tudo que é entregue. Mas eu prefiro avaliar, e eu avalio com mais bom humor quando o processo leva em conta esse desenvolvimento da ideia. E é isso que eu vou fazer na provinha de vocês, tá? Então não fica preocupado, tá certo ou tá errado? Então um monte de gente fica me mandando perguntas, será que tá certo? Tá. E se tiver errado? Então vai vir a devolutiva lá. Não preocupem com isso. Tá legal isso, pessoal? Tá? Lembrando, a provinha vale 1.000 pontos. Então, eu vou ver se eu consigo passar na quarta-feira, agora, tá, gente? Coloco lá no nosso grupo. Quem não está no grupo, entra lá no link de acesso. E aí eu vou passar lá as questões, o link das questões, vou passar um resumo das questões para facilitar a vida de vocês. Coloco algumas dicas se eu achar que é pertinente ou não, e fiquem à vontade para poder elaborar aí, sem preocupar se está certo ou errado, tá? Façam. E aí, até porque a própria questão foi elaborada para vocês não saírem muito daquilo que se pede lá, não. Tá legal? Bom, dito isso, eu vou encerrar aqui a apresentação desse slide aqui, pessoal. Deixa eu ver onde que está aqui. E vou passar... Bom, então eu vou assim, eu estou encerrando a aula agora. Quem quiser assistir o vídeo, eu vou colocar o videozinho aí. Cadê? Vocês estão conseguindo visualizar o vídeo aí? Uma imagem, então, né? Sim. Agora sim. Sim. Eu não sei, gente, se o som vai estar ok, não. Tá? Então a gente faz o combinado. Sim, tá tranquilo. É um vídeo de 11 minutos. Ele é interessante que ele fala especificamente sobre a questão de gerenciamento de tempo. Ele agrega um pouco daquilo que foi falado. Se não sair som por questão do sisteminha aqui e tudo mais, ok, boa noite para todos vocês. Aí eu vou mandar esse link de qualquer forma no nosso grupo de WhatsApp, tá? Eu não quero ver o vídeo agora. Também sem problema, pode sair normalmente, ver o vídeo depois. Tá legal? Tá? Não vou ficar prendendo vocês, não. No mais, pessoal, uma excelente semana. Alguém tem alguma dúvida em relação a alguma atividade, algum processo? Não, para mim tá tranquilo. Tranquilo? Não. Tá, no mais, saudades de vocês. Continuem bonitinhos, sem pegar vírus, sem passar para alguém, tá? E aí, em breve, a gente vai estar aí todo mundo comemorando lá na laje lá do Juscelino o piso novo, na festa que ele vai fazer para a gente lá. Beleza? Isso aí. Tá?
Claro que você não precisa dar a carne toda, não, tá? Se dá 95%, a gente leva o resto. Bacana? Fechou. Falou, gente. Brincadeiras à parte, pessoal, fiquem tranquilos, beleza? Qualquer dúvida que precisar, podem mencionar no WhatsApp, fiquem à vontade para isso. Legal? Um abraço para vocês, boa noite. Vamos lá para o vídeo, então. Beleza, pessoal, abraço. Beleza, Rodrigo, valeu. Gente, aí vamos pôr o vídeo. Vai aparecer. Vamos ver se ele passou o som. Professor, deu bom não, tá mudo. Tá mudo? O meu tô ouvindo. Isso, o vídeo tá mudo. Ai, que Ô, pena. professor, E tá pode ser pela travando. questão de direitos autorais, Como é que é? não? Pode ser que não Hã? esteja passando pela questão de direitos autorais? Será? Deixa eu ver aqui. Porque tem alguns programas que não permite, não. Pode ser. Não, mas não tá passando ou não tô ouvindo? Não, passando, parece que tava, mas eu ouvi, ninguém vai ouvir, não. É engraçado. O meu tá travando pra caramba na hora que tá passando ele aqui. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou mandar para vocês o link. Tá legal, pessoal? Vou mandar agora. Vou colocar aqui eu vou passar para vocês via link. Tá legal? E aí vocês acessam lá normalmente. Eu vou passar agora aqui no WhatsApp, tá? No mais, uma excelente noite para vocês, então. Tá bom? Ok, obrigada. Lembrando a todos Pra que você. vocês têm que Obrigado. acessar lá o áudio. Ok, professor, tá? boa noite, obrigado. Boa noite a todos aí. Boa noite, professor, obrigado.